bom dia ou boa tarde, conforme a hora que nos sintonizar. É mais uma edição da rubrica Mais Vale Prevenir, aqui na antena da RCB, dinamizada pela Beira Serra, no âmbito do projeto Abraça a Escola. Nos últimos programas, nas últimas rúbricas, temos vindo a falar do programa Crescer Saudável na Covilhã, uma avaliação do trabalho feito e daquele que está já a ser realizado neste ano. Uma série de convidados têm passado por aqui e hoje vamos contar com a presença da doutora Carla Paes, da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência, CDT, que irá falar um pouco da intervenção que a Comissão tem, obviamente, e que este programa também tem ao nível do 12º ano. Bom dia, doutora. Vamos lá, então, a falar deste trabalho que é muito importante. Bom dia a todos e a todas. É um gosto estar aqui mais uma vez. É também um gosto continuar neste crescer saudável. Efetivamente, sinto-me um bocadinho mãe, juntamente com esta gente toda deste programa. Agora que passei a assumir outras funções, não posso ser uma mãe tão presente, mas lá continuo sempre, nem que seja no 12º ano. Efetivamente, o 12º ano é, tal como o 5º, tal como o 9º, são anos letivos de mudança e normalmente nas mudanças é onde acontecem situações de maior risco, em que os fatores de proteção ficam um bocadinho ali mais em causa. O 12º ano é efetivamente partir provavelmente para uma outra terra, uma outra cidade muito maior. Isso é que eu falava no mundo novo, não é? Nesse mundo novo, como descobrimos outro dia uma jovem que lisboeta, alfacinha de gema, como nós dizemos aqui na província, que estuda em Idanha e sentia assim um desfazamento completamente... Ou outros, como aqui do Fundão ou da Covilhã, cidades bem mais pequenas, que vão para as grandes cidades do Porto e de Lisboa e que acredito que não será fácil a adaptação primeira. Neste ano a metodologia é diferente ou não? A metodologia continua mais ou menos a mesma, isto porque é um ano também de exames, as sessões têm que ser feitas praticamente todas no primeiro período, porque depois as coisas têm que se estudar para os exames, e temos aqui algumas coisas a abordar. A primeira sessão é uma parceria entre a Terras da Gardunha e a Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que é o ensino superior, e agora, em que a Associação Académica poderia ou pode divulgar os diversos cursos que a própria UBI tem, em que aos miúdos do Conselho da Covilhã possam, por exemplo, ingressar naquela faculdade, e a Terras da Gardunha iria falar das saídas noturnas. As saídas noturnas fazem parte do processo, desde que sejam bem pensadas, desde que sejam acompanhadas, desde que sejam protegidas, desde que já venham no 9º ano educados com uma educação ou com uma sexualidade bem consistente, não sei se é esta palavra que se pode dizer, porque sabemos que no contexto ou as saídas noturnas também nos podem trazer o acesso a outras substâncias psicoativas, as legais, como já foram referidas, o tabaco e o álcool, e também as ilegais, como cannabis e outras. Então, estas duas sessões seriam, ou esta sessão por estes dois parceiros, seriam essencialmente o ensino superior e estas saídas noturnas que sabemos que começam cada vez mais cedo, mas provavelmente sem qualquer tipo de acompanhamento, porque não tenho que regressar para casa quando estou ou quando vou para uma faculdade. Regresso para uma casa, sim, mas não tenho lá o pai ou a mãe que possa ver. Chegaste tarde. A segunda sessão será dinamizada pela UCC Cava Juliana, onde abordará os primeiros socorros em contexto recreativo e noturno. A posição lateral de segurança, o engasgamento, que substância é que consumiu face a uma perca de consciência. Por isso,
é muito importante, porque sabemos que os jovens saem, não é proibindo deles saírem que as coisas acontecem melhor ou pior, que saiam, que andem em conjunto no sentido de saber informar as forças de saúde ou as autoridades de saúde que muitas vezes circulam ou nas semanas académicas ou nas festas escolares, que saibam informar o que é que o amigo tem, o que é que ele pode fazer naquele momento, porque muitas vezes uma destas coisas pode salvar uma vida. Outra questão, e a terceira sessão, será das Forças de Segurança e, pela primeira vez este ano, a CDT, a Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência, irá inserir também este 12º ano, onde fazemos o enquadramento legislativo acerca das substâncias psicoativas. Porque nós sabemos que as forças de segurança são os nossos stakeholders, os nossos CDT primordiais e principais, porque são eles que podem encontrar os jovens em consumo e que nos encaminham precocemente, muitas vezes, para se poder trabalhar alguns destes indivíduos para irem para tratamento, se já for esse o caso, ou irem para a prevenção, se for esse o caso. Por isso, acho que, porque também o conhecimento é muito importante, os jovens acham que pode-se consumir cannabis, a cannabis é legal, ouvimos imenso desses mitos, que podem consumir tudo, porque há por aí também muitas lojas que vendem, dizem eles CBD, mas aquilo realmente tem um alto teor de THC. Também sabemos que as darknets, tudo se compra por ali, também se compram substâncias psicoativas, e era um bocadinho falar aqui neste enquadramento legislativo, quer para os miúdos que vão para a faculdade, para outras cidades, e que a legislação em Portugal é assim, quer também para aqueles miúdos que vão para as viagens de finalistas, porque nem todos vão, e que acham que podem ir carregadinhos de coisinhas, porque nada lhes acontece, porque cannabis é legal e porque... Pronto, um bocadinho desmistificar estes mitos que existem ainda bem presentes, quer nos jovens, quer mesmo nas próprias empresas que organizam estas festas de finalistas, e que outro dia eu, enquanto mãe, porque tenho um jovem traquina, e fui à reunião para a preparação da viagem de finalistas, em que a viagem de finalistas é essencialmente um local onde se irá consumir muito, beber muito, e não sei muito bem mais o quê. E quando eu coloco um bocadinho a questão, então, tiveram uma reunião anterior com os jovens, falaram um bocadinho na questão de como é que é a legislação em Espanha, como é que é a legislação em Portugal. Imagine se eles são apanhados logo com substância na fronteira, os pais têm que os ir buscar, porque o meu é menor, têm que os ir buscar, não, podem trazer 2 gramas. E eu até escorreguei pela cadeira abaixo, mas achei que não seria o sítio mais correto para me alongar por ali, porque as próprias empresas não têm conhecimento e não vão prestar as melhores informações acerca destas coisas. Se calhar também se podia dar informação às empresas, não é? Sim. Se calhar estes seriam os empresários da noite e os organizadores de eventos, seriam sem dúvida stakeholders, parceiros privilegiados para estas questões, porque a questão de vender a água, por exemplo, muito mais cara do que as bebidas alcoólicas, a questão de fecharem as torneiras nas casas de banho para quem consome os alucinogénios não poder ir beber água em determinadas alturas e misturar álcool. Histórias. Aquilo que a doutora está a dizer não são histórias, acontece. Não era uma vez, não. É mesmo... Isso, não é? É mesmo... Parece que era uma vez, não é, infelizmente não é o era uma vez, e são coisas que acontecem nas nossas cidades pequenas aqui, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, e nós sabemos que os nossos jovens circulam por todas estas cidades em contexto recreativo e noturno, o que... Tentamos sempre dizer, ou pelo menos o que eu tento dizer ao meu filho, que faço com que às vezes tenha casa cheia de filhos, uns meus, outros não meus, porque é o primeiro que não aceitem nada de quem não tenham
confiança e que nunca andem sozinhos, sejam eles rapazes ou raparigas, porque para além destes consumos também pode existir questões de violência ou de assédio, independentemente de ser rapaz ou rapariga, e eu acho que andarem em grupo é sempre muito mais saudável e viver a noite não é só perigo. É incrível, é ótimo, faz parte, com equilíbrio, seria o essencial. E esses jovens do 12º ano aceitam estas ideias ou não, da sua experiência? Da experiência que temos tido e da avaliação que temos feito, eles aceitam com estas ideias com alguma facilidade. Por exemplo, aqui no Fundão é por inscrição, o enquadramento legal é durante a semana aberta da escola, por isso só vão mesmo aqueles que estão interessados e provavelmente aqueles que até já conhecem perfeitamente a legislação. Temos reparado no pré e no pós-teste que há uma das questões aqui do enquadramento legislativo que eles sabem mais ao início do que sabem ao fim, ou seja, há uma percentagem muito maior, por isso temos que repensar a forma de provavelmente comunicar, não é? Passar a informação de uma forma mais próxima dos jovens. Por exemplo, eu gosto muito de trazer as estagiárias, porque sim, eu estou quase cota mesmo, e eles identificam-se muito com as nossas estagiárias do serviço, porque são mais jovens, então sendo quase que um par a transmitir uma informação destas, eles identificam-se um bocadinho mais com isso. Muito obrigado, doutora. Ponto final em mais uma rubrica Mais Vale Prevenir, que volta de hoje a 8 dias. Bom dia. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.